Que bom que você veio, que bom que eu vim também. É bom estar aqui, não é? Então que bom que estamos juntos. Mais um domingo em que nós podemos ter esse encontro em família. Eu quero convidar você então que está chegando para buscar o seu lugar. E nós vamos hoje dedicar um momento neste início de culto para orar por algumas questões muito importantes pela nossa nação. Hoje, como cidadão brasileiro, como povo brasileiro, nós sabemos que foi um dia marcado por muitas manifestações e que expressam pessoas que têm interesse em ver esse país avançando, progredindo, que se importa com essa nação. E nós vemos manifestações de todos os lados, de pessoas dos diversos partidos políticos, mas isso não é o importante hoje, de qual partido político. O importante é que nós hoje precisamos orar para que Deus abençoe a nossa nação. Nós não defendemos enquanto igreja um lado A, lado B, lado C, mas nós defendemos enquanto igreja a prosperidade dessa nação, a bênção de Deus sobre o país, e nós queremos orar, interceder, para que no meio de tantos interesses, a vontade de Deus, ela seja estabelecida na nossa nação. Então nós queremos orar por isso, e também algo muito importante que estará acontecendo no nosso bairro, na próxima semana, o próximo domingo, dia 20, haverá eleições para a liderança da comunidade de Jardim Camburi, Associação de Moradores. Você sabia disso? Quantos aqui sabiam que domingo que vem tem eleições? Isso, que bom, muita gente está antenada, né? Então nós teremos também representantes do nosso bairro sendo eleitos para pleitear direitos e serviços cada vez melhores para o nosso bairro. Então isso é muito interessante, né, para todos que vivem aqui em Jardim Camburi. Então é muito importante orarmos por isso também. E para esse momento de oração, então, eu quero convidar as pessoas que vieram a essa celebração e que estarão pleiteando uma função na liderança da comunidade de Jardim Camburi para vir aqui à frente. Se você é de uma das 5 chapas, venha aqui à frente, por gentileza, para que a gente ore por sua vida, para que a gente peça, interceda a Deus por sua vida, porque nós acreditamos que Deus, Ele tem interesse nas questões humanas. Deus, Ele se importa com o que diz respeito também às comunidades, ao país, ao mundo. Deus não está longe, Deus não nos deixou aqui sozinhos, mas Ele está interessado em realizar a vontade dEle, em fazer a sua justiça através de homens e mulheres dedicados, que estejam interessados também na vida das pessoas, no seu bem-estar. Então há mais alguém? Há mais pessoas que estarão pleiteando alguma liderança, que faz parte de alguma das chapas, que está envolvido no processo de eleições para a Associação de Moradores do nosso bairro? Vem aqui à frente, por gentileza. Faça como esses 2 caros amigos aqui, não é isso? E vem aqui se você então está pleiteando também essa função no nosso bairro. Queridos, vocês entenderam a importância de nós orarmos por isso? A palavra de Deus diz que feliz é a nação que tem Deus como Senhor. Essa nação, ela é feliz, ela é próspera. Então, eu quero isso para o nosso país. Eu creio que é o seu desejo também, ter uma nação feliz, abençoada por Deus. Então vamos orar. Vamos orar. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos e vamos fazer essa oração ao Deus de todos os reis, Deus de todas as nações. Pai amado, nós queremos nesta noite iniciar este nosso ajuntamento clamando pelo nome do Senhor, porque cremos que no Senhor existe sabedoria,
O Senhor é fonte de vida. O Senhor tem todo o poder. Não há limites para o teu agir. Por isso, ó Deus, nós queremos clamar para que o Senhor venha voltar os teus olhos, os teus ouvidos, inclinar os teus ouvidos para a nação brasileira, onde existe um povo que te ama, um povo que te busca, um povo que te adora. Nós clamamos a Ti, ó Deus, e unimos a nossa voz, a voz de milhares e milhares de pessoas que hoje estão clamando para que o Senhor, ó Deus, tenha compaixão e misericórdia de nós. O nosso pedido, ó Deus, é que o Senhor tenha misericórdia, porque sabemos que a nossa nação está suja e maculada com sangue de pessoas assassinadas, com injustiças. Nossa nação está maculada com tanto pecado e imoralidade. Por isso, Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha compaixão, ó Deus, do povo brasileiro. E perdoa, Senhor Deus, as nossas ofensas. Perdoa-nos, ó Pai, as nossas faltas. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. E Deus, volte para nós com o teu olhar de bondade e graça. Por favor, Senhor, olhe para nós, Senhor, com o teu olhar de bondade e graça. E favoreça essa nação, ó Deus, com os teus atos de justiça. Favoreça essa nação, ó Deus, com a verdade, com a tua vontade. Abençoe, Deus, os nossos líderes. Abençoe, Deus, as suas famílias. Ó Deus, que o Senhor abençoe a nossa liderança, desde o líder da nossa comunidade, da associação de moradores do bairro de Jardim Camburi, até Deus, o presidente do nosso país. Nós rogamos pelo teu favor, pela tua bênção, em nome de Jesus. A nossa vontade, Pai, é que não seja feita a nossa vontade, mas a tua. Que o Senhor, ó Deus, graciosamente estenda a tua mão sobre nós, sobre esta pátria, e venha glorificar o teu nome, Senhor. Venha honrar o teu nome através desta nação. Por favor, ó Deus, no próximo domingo nós teremos essa eleição em nosso bairro, em que teremos a chance de votar em pessoas comprometidas com este bairro, para trazer melhorias, para trazer benefícios aos moradores e aqueles que estão aqui neste lugar. E nós, enquanto igreja, também estamos aqui neste bairro, e nós queremos pedir que o Senhor abençoe a todos, ó Deus, que estão pleiteando esta função, este cargo público, e que o Senhor, ó Deus, venha abençoar, de modo que venhamos ter a participação popular, de modo que venhamos ter eleições sem violência, Deus, sem pecaminosidade, sem corrupção. Que tenhamos, ó Deus, a decisão daquilo que o povo compreende ser o melhor para esta associação e este bairro. Debaixo da tua bênção, ó Deus, nós pedimos, abençoe esses homens, essas mulheres, que estão, ó Deus, se colocando à disposição para nos representar diante as necessidades que temos em Jardim Camburi. Que o Senhor, ó Pai, nos dê cada vez mais a oportunidade de vivermos numa sociedade onde a tua paz prevalece, onde a justiça, Deus, e a amizade entre as pessoas reine, em que possamos caminhar nas ruas com segurança, onde possamos, ó Deus, passar pelas praças e vivermos em comunhão uns com os outros. Abençoe, Deus, as nossas lideranças comunitárias. É o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, a quem nós reverenciamos nessa noite, a quem nós prestamos o nosso culto. Que a Ti, ó Deus, seja dada toda a glória, todo o louvor, neste lugar, em nossas vidas e através de nós. Amém, Senhor, amém. Queridos, queridas, Deus abençoe vocês, e trabalhem bastante, viu?
vocês vencendo essas eleições disputadíssimas, trabalhem bastante para o benefício da nossa comunidade. Deus abençoe. Nós vamos acompanhar agora as informações da nossa igreja, aquilo que nossa igreja estará realizando nessa próxima semana, nesses próximos dias. Então fique atento ao nosso vídeo. Também você tem no seu boletim as informações detalhadas do que será visto agora. Olá, povo de Deus, tudo na paz? Vamos conferir os informes de hoje? Vamos lá! E você, líder de célula, já identificou o seu auxiliar? Então encaminhe para o curso de capacitação para novos líderes. As inscrições já estão abertas na secretaria. Não fique de fora. Encontro com Deus para mulheres de 15 a 17 de abril e homens de 13 a 15 de maio. Inscrições após o culto ou durante a semana na secretaria. Se você deseja trabalhar como levita neste evento, participe das reuniões às segundas, 7h30, na sala 308. Você está preparado para o Apocalipse? Você e sua esposa não se entendem quando o assunto é comunicação, sexo e dinheiro? Por acaso a educação de seus filhos está te enlouquecendo? E tal contar com a nossa ajuda. O Ministério de Ensino da PIBJC oferece várias oportunidades para ajudar você nessas e em outras áreas. Nós queremos ser seus parceiros no seu crescimento espiritual. Já estão abertas as inscrições para o Acampa Fora e o Retiro de Juniores. O Acampa Fora vai acontecer no dia 4 de junho no Acampamento Batista Capixaba e o Retiro de 17 a 19 de junho no Sítio Xuri. Outras informações na recepção Kids. Falando em juniores, na próxima sexta-feira, dia 18/3, às 20 horas, no quarto andar, vai acontecer o encontro, adoração, louvor e palavra. Participe! Daqui a pouco, após o culto, vai acontecer a feirinha da ação social. Outras informações, fale com Denise. No último dia 2, demos início às atividades das oficinas de artesanato do CAS. São gratuitas e acontecem às quartas-feiras, das 14 às 17 horas. Outras informações, ligue 3347-0455. O Ministério de Apoio está precisando de voluntários para servir nesta área. Se você quer e pode servir, ligue para a secretaria ou ligue para o Douglas, 99273-5068. Meu Senhor, meu Rei, meu Pai, eu não quero nunca mais viver sem tua presença. Viver os desafios do mundo, até os covardes vivem, mas seguir com Jesus requer coragem. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Venham, junte-se a nós neste curso Coragem. Sofri como eu sofri, meu Deus, porque eu não sei andar sozinho. E por hoje é só, Alessandra. Pois é, Gaba, acabou, mas domingo que vem tem mais. Até lá, se Deus quiser. Um abraço. É isso aí, pessoal. Vamos estudar a Palavra de Deus. A Escola Bíblica Dominical, o Ministério de Ensino da Igreja tem preparado muita coisa boa. Domingo pela manhã, você precisa estar lá na sede e você vai ter várias opções muito boas para estudar a Palavra de Deus e aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus. Queridos, domingo que vem é o domingo que antecede a Páscoa. Não é isso mesmo? A Páscoa, dia 27, domingo que vem é dia 20. E nós teremos um musical muito especial sendo preparado pelo coro da juventude da igreja. Então, é algo que você precisa aproveitar, uma oportunidade para convidar os seus amigos, os seus familiares, para presenciar, para assistir este musical de Páscoa. Então, vamos ter algo muito especial sendo preparado e apresentado aqui no próximo domingo, às 19 horas.
No domingo de Páscoa nós teremos um culto com a ceia do Senhor, um culto bem tradicional, em que nós teremos o coro de adultos da nossa igreja. Então esses 2 próximos domingos, você venha preparado. Domingo que vem, traga o seu amigo, seu visitante, seu convidado. E no dia 27, venha preparado para a ceia do Senhor, para este culto de Páscoa, em que estaremos celebrando a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode se colocar de pé agora por um instante e vamos ler a palavra de Deus, o Salmo 89, que será projetado agora. Peço a sua ajuda para nós lermos esse texto em uma só voz. Podemos? Feliz o povo que te adora com canções e que vive na luz da tua presença. Por causa de ti, eles se alegram o dia todo e te louvam porque és bondoso. Pergunte para a pessoa que está perto de você: vamos louvar com alegria o nosso Deus? Vamos exaltá-lo porque Ele é digno. E nós somos o povo feliz que adora ao Senhor com canções de louvor. Vamos lá, Ludmila. Aleluia! Louvemos ao Senhor porque Ele é bom e a sua bondade e misericórdia duram para sempre. Cantemos assim: Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Mais uma vez, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei por tudo que te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei.
disse que calor humano não tem a ver com metro quadrado. Então saia do seu metro quadrado e abrace pessoas além do seu metro quadrado. Sorria para pessoas além do seu metro quadrado. Estenda sua mão além do seu metro quadrado, porque calor humano não tem a ver com metro quadrado. Não é o fato de estarmos num ambiente com menor metragem ou maior metragem que vai nos tornar mais ou menos calorosos. Saia do seu lugar, estenda sua mão, abrace, beije, sorria, em nome de Jesus. Porque é o amor de Jesus que nos motiva a fazer isso. É por causa do que Ele fez, é por quem Ele é, que nós fazemos isso. Abraçar é sempre bom, beijar é sempre bom mesmo. Mas a gente quer fazer isso em nome de Jesus. Descobre aí se tem perto de você alguém que não é membro da igreja. Pergunta para a pessoa, vem cá, você é membro aqui da igreja? Pergunta para a pessoa, descobre aí, pergunta se, vem cá, você sabe, você conhece a pessoa que está atrás de você? Pergunta aí se a pessoa que está perto de você é membro da igreja, se ela já pertence à nossa família oficialmente. Se não, levanta a mão, você que descobriu um visitante. Quem descobriu um visitante aí, levanta a mão. Caramba, ok, eu estou vendo a mão levantada lá atrás. Mas alguém descobriu, alguém descobriu o visitante. Quem descobriu o visitante. Então você vai abraçar de novo essa pessoa. Você vai beijar de novo essa pessoa. Você vai sorrir de novo para essa pessoa, para expressar a alegria que a gente tem por compartilhar esse tempo aqui, esse momento especial. E só os aniversariantes vão continuar de pé, o resto pode descansar. Se alguém está fazendo aniversário de nascimento, de casamento, permaneça de pé para a gente identificar aqui no auditório. Pessoas de qualquer idade, casais. Quem está fazendo aniversário, fica em pé. Quem não está fazendo aniversário, pode descansar. Marquinhos e Marilisa ali, ó. Tem mais gente ficando de pé no auditório, mais gente ficando de pé. Se alguém ficou de pé aí perto de você, você estende a mão, você dá um abraço, você oferece um sorriso. Parabéns, queridos. Deus abençoe vocês de maneira especial, viu? Todos vocês sejam abençoados pelo Senhor. Nós vamos cantar essa comunhão. Vamos cantar essa alegria que nós temos de estar juntos em nome de Jesus. Como é bom estar contigo, ser teu ombro, te aceitar, meu irmão. Nós temos uma aliança e vamos cantá-la agora. Cante assim pro seu irmão, ó. Vou estar contigo, ser teu ombro amigo, te amar e te aceitar, meu irmão. Existe uma aliança, um laço de esperança, a vida em Cristo nos ensinou. É bom estar contigo, ser teu ombro amigo, te amar e te aceitar, meu irmão. Existe uma aliança, um laço de esperança, que a vida em Cristo nos ensinou. Diga assim pra ele: quero te amar, como Cristo amou e ensinou. Quero viver contigo em perfeita comunhão. Quero te amar, te amar, como Cristo amou e ensinou. Quero viver contigo em perfeita comunhão. Agora convide ele a se colocar de pé mais uma vez. Você vai cantar pra ele agora, amém? Cante assim: é bom estar contigo, ser teu ombro amigo, te amar e te aceitar, meu irmão. Existe uma aliança, um laço de esperança, que a vida em Cristo. Cante assim: quero te amar, como Cristo amou e ensinou. Quero viver contigo em perfeita comunhão. Mais uma vez: quero te amar, como Cristo amou e ensinou. Quero viver contigo em perfeita comunhão. Agora eu quero te incentivar a fazer uma oração, abençoar o seu irmão nesta hora, amém? Você pode se unir em duplas, em trio. Vamos fazer isso agora? Apresente a vida desta pessoa ao Senhor.
Podeis assentar, queridos. Amém? Quem está feliz aí, dá um glória a Deus. Não, vou falar de novo, hein? Quem está feliz, dá um glória a Deus aí. Amém, eu estou muito feliz, depois de uns dias de férias, uns dias de descanso, está de volta, né? Ao convívio da igreja, dos irmãos. É sempre uma oportunidade muito boa, né? Estarmos juntos, celebrar o Senhor Jesus. Isso me fez falta. Estava falando com a Andriele ali que eu estava sentindo falta, né? Desse ambiente gostoso, desse ambiente de adoração, desse ambiente de celebração. Você sabe muito bem disso, né? Que sobre essa reunião há uma promessa. Sobre esse encontro há uma promessa. Jesus disse: onde 2 ou mais estão reunidos, Ele estaria presente. Ele estaria ali. Você tem noção do que é isso? Jesus está aqui. Então vamos adorar Jesus com uma salva de palmas bem forte nessa noite. Isso, bem forte, pode adorar ao Senhor. Aleluia, Jesus, nós te adoramos, celebramos o teu nome, reconhecemos a tua grandeza e a tua presença neste lugar. Aleluias, glória a Deus. Desfrute da presença do Senhor nessa noite. Receba o toque de Jesus, receba a cura de Jesus, receba a palavra de Jesus sobre a sua vida, receba o renovo do Senhor nessa noite, porque Ele está aqui neste lugar. Amém? Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia para a gente ler uma palavra de Deus para o nosso coração, que está lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, versículo 6. Hebreus, capítulo 13, versículo 5 e versículo 6, 2 versículos somente, nós vamos ler. Eu vou pedir a sua ajuda para a gente ler bem forte esses 2 versículos, a palavra de Deus. Palavra que é viva, que é poderosa. Todas as vezes que você abre ou acessa a palavra de Deus, você tem que ter consciência, eu tenho que ter consciência que é Deus falando, é a boca de Deus ali falando para o meu coração e para o seu coração, e a palavra de Deus é palavra de vida, não é palavra de morte, amém? Vamos ler junto então Hebreus 13, versículo 5 e versículo 6, vamos lá. Não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro, e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos: o Senhor é quem me ajuda, e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? O próprio Deus falando sobre o nosso coração: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Uma certeza que nós precisamos ter, queridos, todos os dias, o tempo todo no nosso coração, é que o nosso sustento não vem do dinheiro. A nossa provisão não vem daquilo que a gente recebe, mas daquilo que Deus faz por nós. Deus usa dinheiro, Deus usa bens, Deus usa as coisas para nos abençoar também, mas a nossa provisão em primeiro lugar vem do Senhor, amém, queridos? Tantas vezes o dinheiro nos atrai os nossos olhos, atrai a nossa atenção, mas nós precisamos ser atraídos pelo cuidado e pela provisão do nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso que a palavra de Deus diz: não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. O dinheiro o Senhor vai enviar, vai nos abençoar, de uma forma que nós possamos receber tudo aquilo que nós precisamos para suprir o nosso sustento, as nossas necessidades, porque a nossa provisão, o nosso sustento vem do Senhor. Mesmo quando nós estamos em crise, mesmo quando nós estamos desempregados, mesmo quando não tem dinheiro na conta, nós precisamos ter fé suficiente que a minha provisão vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra, amém? Nós precisamos crer isso de todo o nosso coração. Por isso que nessa hora, queridos, nós, como atitude de fé, nós queremos consagrar ao Senhor tudo que nós somos, mas também tudo que nós temos. É dedicar o nosso melhor a Deus, é consagrar a Deus os nossos bens, o nosso dinheiro, os nossos recursos, tudo que nós temos, nós queremos dedicar e consagrar ao Senhor. Nós fazemos isso na dedicação dos dízimos e a dedicação das nossas ofertas também. É dedicar o nosso melhor para Deus. Deus deu o melhor dele para nós.
E nós também devemos dar o nosso melhor para Deus. Não aquilo que sobra, não aquilo que nós não estamos utilizando, mas dar o nosso melhor para o nosso Deus. É semear, é plantar naquilo que Deus vai usar para edificar e abençoar tantas pessoas. Com os recursos que são levantados nessa igreja, a obra de Deus é feita aqui neste lugar, nesse bairro, nessa cidade, no estado, no Brasil e em tantas outras nações do mundo, queridos. É só você ver de vez em quando no boletim, nós falamos aqui também, às vezes, sobre aquilo que Deus faz ao redor do mundo através da vida dessa igreja. Por isso, nós consagramos ao Senhor os dízimos e as ofertas. E também porque esse é um mandamento bíblico. E se a Bíblia falou, nós temos que obedecer. Amém? Então nós vamos acompanhar uma música, nós vamos adorar ao Senhor e dedicar a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas. Dedique o seu melhor a Deus. Ele deu o melhor dele para você e para mim. As crianças ainda não vão sair, que daqui a pouco nós vamos orar com elas, tá? Vamos dedicar os dízimos e ofertas, depois vamos orar pelas crianças. Acordei sem perceber, estava a chorar. Eu não entendi, mas uma angústia senti. Me ajoelhei pra orar e falei: Senhor, por que me sinto assim? Não sei o que fazer. E por um instante algo dentro de mim estava a dizer que todo pensar, que todo agir, que todo meu ser seja para ti, que todo chorar e o desprazer seja para te honrar e te obedecer, te obedecer. De manhã é um novo dia, mas mesmo assim eu tento esquecer de palavras que com sentimentos cruéis vieram me dizer que me justifica é o grande eu sou. Preciso descansar, pois o que importa é seguir a Jesus até eu encontrar. Todo meu ser seja para ti, todo chorar e o desprazer seja pra honrar e te obedecer. Em todo pensar, em todo agir, e todo meu ser seja para ti, seja para ti. E todo chorar e o desprazer seja pra te honrar e te obedecer, te obedecer. Aleluia, Senhor, nós queremos te obedecer. Amém, queridos? Meus irmãos, nessa noite, nossas crianças, né, serão ministradas com uma palavra muito especial sobre aquela história muito impactante, né, do que Deus fez naquele vale dos ossos secos através da vida do profeta. Né? E nessa noite nós queremos orar, daqui a pouco nós vamos orar pelas nossas crianças. Eu acho que tem um slide aí, queridos, sobre o Ministério Infantil, que vai ser projetado, sobre essas informações, né, da celebração das crianças. Só tem esse só? Tá bom. Então, nós vamos orar daqui a pouco pelas crianças. Leve a sua criança, leve o seu filho daqui a pouco para ele ser ministrado, né, para ele aprender naquilo que Deus pode fazer.
nas maravilhas que Deus pode realizar, aonde a morte Deus pode trazer vida, e não existe limites para o nosso Deus, não existe impossíveis para o nosso Deus, e as nossas crianças serão ministradas, serão realmente ensinadas pela palavra de Deus, com os nossos facilitadores sobre isso, e nós vamos orar daqui a pouco por elas. Eu quero chamar aqui na frente duas pessoas, dois irmãos queridos nossos, né, que nós queremos também abençoá-los e orar por eles nessa noite, dois missionários que a nossa igreja está enviando para o campo. Nós queremos orar por eles. Primeiro é o Vitor Rodrigues, vem cá, Vitor, né? E a Camille. Cadê a Camille? Está aqui? Quero chamar a Camille também para vir aqui na frente. Nós queremos orar por ela. Esses dois missionários que nós temos nessa noite a alegria e a satisfação de enviá-los ao campo missionário. O Vitor com um chamado bem específico na área da música, a Camille também na área da música, né, mas agora em uma outra nação. A Camille, como vocês já têm acompanhado aí, a gente já tem falado nas últimas semanas, nos últimos meses, ela concluiu o curso dela no CTMDT, no Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono, lá em Belo Horizonte, e agora ela vai fazer o prático dela em Portugal, lá em Porto, não é isso? E nós queremos abençoar a vida da Camille, porque ela vai ficar lá um tempo fazendo a obra missionária, sendo instrumento de Deus em Portugal. E como nós somos a igreja dela, nós queremos abençoar, orar por ela, para que ela seja um instrumento de Deus naquele lugar. Amém? E o nosso irmão Vitor também vai ser missionário, né? Que não deixa de ser missões, não é, irmão? Vai ser missionário aqui em Barra de Fátima. O Vitor foi convidado para ser ministro de música da Igreja Batista Central de Bairro de Fátima. Aqui do nosso lado aqui, nossa igreja vizinha e nossa irmã aqui, nós cremos que o Vitor será um instrumento de Deus também ali, nesse campo missionário, que ele usa a música também como instrumento de fazer missões. Isso é maravilhoso, né? Eles têm tantos talentos e dons, e a área da música é uma oportunidade maravilhosa para falar do amor de Jesus. A Camille lá em Porto, lá em Portugal, e o Vitor aqui do nosso lado, na Igreja Batista Central de Barra de Fátima, como ministro de música, será um instrumento de Deus ali. O Vitor pediu para falar uma palavra para a igreja, e eu quero passar o microfone para ele. Boa noite, igreja. Cheguei na igreja com 3 anos de idade, e com 7 anos me converti com uma palavra do pastor Juarez. Então cresci toda a minha vida aqui na igreja, e com 17 anos eu tive um chamado do Senhor, pude ir para o CTMDT, e fiquei 2011, 2012, 2013 fui no Uruguai como missionário. Em 2014 voltei, auxiliei algumas áreas de música na igreja, né? E aqui em 2015, né, alguns irmãos me perguntavam: Vitor, aonde você estava? Eu não estava te vendo, cadê você? E o ano passado nós abraçamos um projeto que nós levamos música para congregações de periferia. Então todos os finais de semana do segundo semestre a nossa agenda estava ocupada em levar música para as periferias. Fomos até na Bahia o ano passado. E aí recebi convites para outras igrejas, mas esse ano Deus falou: agora é o tempo de eu te direcionar. Mas eu quero dizer, igreja, que vocês moram no meu coração, no coração da minha família. Eu quero agradecer por esses 19 anos que eu passei aqui. Eu e minha família somos gratos a cada um de vocês, ao carinho. Eu e meus pais crescemos na célula, na supervisão. A nossa família é filha daqui. Eu só tenho a agradecer, muito obrigado. E com o consentimento do pastor Juarez, eu quero convidar vocês no dia 3 de abril, eu vou estar tomando posse como ministro de música ali, é 1 quilômetro daqui praticamente, a Igreja Batista Central no bairro de Fátima, e a igreja está convidada, no dia 3 de abril, às 7 da noite, estarei tomando posse ali, mas a minha mensagem hoje é de agradecimento por todos esses anos de igreja. Muito obrigado. Amém. Aos pastores, muito obrigado. A cada liderança, a cada um, muito obrigado. Amém, queridos. Glória a Deus, né? É uma bênção de Deus isso, a gente, como igreja, poder abençoar outras nações, como nós vamos abençoar Portugal com a vida da Camille, e também abençoar outro bairro tão próximo aqui do nosso lado, né? Através da vida do Vitor, como ministro de música ali naquela igreja. Então quero convidar todos para ficarem de pé. Nós vamos orar agora, os papais também com as suas crianças. Nós vamos orar pelas crianças, vamos pedir a Deus, né, sobre a vida dos nossos pequenos. Então nós queremos estender as nossas mãos sobre a vida desses nossos queridos aqui, esses dois jovens, cheios de vigor, cheios de energia e também, principalmente, cheios do Espírito Santo, para fazer a obra de Deus aqui pertinho, também em outra nação. Estenda a sua mão e vamos orar para eles por eles em nome de Jesus.
Senhor, obrigado por essa experiência maravilhosa de cultuar o Senhor como igreja. Obrigado, Senhor Deus, porque quando nós estamos te adorando, celebrando, engrandecendo o teu nome, nós podemos receber a promessa na tua palavra que diz que o Senhor habita em meio aos louvores do teu povo. Nós podemos experimentar a doce presença de Jesus neste lugar, podemos ser ministrados pelo Teu Santo Espírito, podemos ser impactados pelo Teu poder e sair daqui transformados pelo Teu poder. O nosso desejo é esse mesmo, ó Deus, que o Senhor nessa noite venha receber todo louvor, toda adoração, e que o Senhor venha tratar o nosso caráter, que o Senhor venha aperfeiçoar a nossa vida. O nosso desejo é ser parecido com Jesus, queremos falar como Ele, pensar como Ele, agir como Ele. Então, em cada momento desse culto, Jesus, fala conosco, ministra o nosso coração, que nós possamos sair por aquelas portas diferentes, ó Deus, da forma que nós entramos aqui. Aqueles que estão tristes, aqueles que estão desesperados, aqueles que estão aqui nessa noite depressivos, aqueles que estão aqui com algum problema, aqueles que entraram aqui, ó Deus, sem esperança, sem saber o que fazer, que nessa noite, ó Deus, eles possam receber uma palavra de vida, que nessa noite eles possam receber uma palavra de esperança, que nessa noite pessoas, ó Deus, que estavam sobre o seu coração como uma nuvem, uma sombra de morte, que eles possam sair daqui com a luz de Jesus brilhando no seu coração, que eles possam sair daqui, ó Deus, cheio de vida, cheio de alegria, cheio de esperança. Aquele que entrou doente possa sair curado em nome de Jesus, aquele que entrou com algum problema na família possa sair restaurado em nome de Jesus, aquele que está desempregado nessa noite possa receber esperança, alegria para continuar tentando, continuar procurando, e o Senhor vai abençoar, e o Senhor vai prover, e o Senhor vai sustentar em nome de Jesus, porque o Senhor é fiel à tua palavra, Senhor. Obrigado pelo teu amor que nos enche, obrigado pela tua alegria que nos enche, e a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós podemos ser fortalecidos pela tua presença e pela tua alegria nessa noite, ó Deus. Obrigado, Pai, porque em cada momento nós podemos perceber a ministração do Senhor, a direção do Teu Santo Espírito em nossas vidas, e nós não queremos que nada nos distraia nessa noite, ó Deus. Nós queremos ficar ligados no Teu Santo Espírito, nós queremos receber tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite, nós queremos receber cada porção, cada detalhe desse banquete espiritual, porque diante dos nossos olhos há uma mesa farta, há um banquete, aonde nós podemos saborear, aonde nós podemos festejar, aonde nós podemos nos alegrar, aonde nós podemos nos renovar no Senhor. Ó Deus, enche o nosso coração, enche a nossa vida, enche a nossa família, enche os nossos pequenos, as nossas crianças, ó Deus, que serão ministradas daqui a pouco sobre essa verdade tão importante, que o Senhor é aquele que transforma aquilo que está morto em vida, aquilo que não tem esperança em esperança, como o Senhor fez no vale dos ossos secos, aonde não existia vida, o Senhor transformou, e pessoas foram levantadas cheias de vida, Senhor. Nessa noite que as nossas crianças possam entender essa verdade e possam crescer com essa verdade plantada em seus corações. Deus, muito obrigado, Deus, por esses dois jovens. Obrigado pela vida do Vitor, obrigado pela vida da Camille, ó Deus, que ao longo desses anos tem sido bênção para nós aqui. Obrigado, Senhor Deus, porque ao longo desses anos, ó Deus, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem sustentado, o Senhor tem fortalecido, o Senhor tem equipado eles, ó Deus, ao longo dessa jornada, Pai, e eles têm sido instrumento de bênção. Agora o Senhor, ó, marcou nesse tempo algo específico na vida deles, e como igreja do Senhor Jesus, e como igreja que nós somos deles, família do Senhor, nós queremos abençoá-los em nome de Jesus. Queremos orar pela Camille, ó Deus, que vai estar viajando para Portugal no final desse mês. Queremos pedir, ó Deus, que ela seja a boca do Senhor ali em Porto. Deus, em nome de Jesus, aonde a Camille chegar, ó Deus, aonde a Camille pisar, com quem ela conversar, que a vida do Senhor possa fluir, que a vida do Senhor possa alcançar pessoas, que aquelas pessoas que estão frias, que aquelas pessoas que estão apáticas, aquelas pessoas que estão sem esperança, a Camille possa encontrar com aqueles desesperados, que a Camille possa encontrar com aqueles que estão pensando em suicídio, com aqueles que estão depressivos, com aqueles que estão frios na fé, ó Pai, que a Camille possa encontrar com eles,
desses, e que ela possa liberar palavras de vida, que ela possa liberar a palavra do Senhor Jesus, e aonde a morte, a vida do Senhor possa prosperar, em nome de Jesus. Abençoe a tua filha, levante todos os recursos necessários, ó Deus, para tua filha ir e voltar debaixo da tua bênção e debaixo da tua paz. Nós queremos enviar a Camila, ó Deus, como missionária dessa igreja para Portugal, e que ela seja uma bênção para aquela nação. Nós oramos também pelo Vitor, ó Deus, e te agradecemos pela vida do teu filho. Obrigado, Deus, porque o Vitor, ó Deus, tem sido instrumento ao longo desses anos para abençoar tantas pessoas aqui nessa comunidade. E agora o teu filho, ó Deus, está ouvindo um chamado específico do Senhor para servir aqui em bairro de Fátima, ó Deus, e a nossa oração também é de envio do Vitor. Nós queremos enviar, ó Deus, para que o Vitor seja uma bênção naquela igreja, para que o Vitor, ó Deus, seja um instrumento do Senhor na área da música daquela igreja, e não só da área da música, mas que ele use a música, use esse dom, talentos, ó Deus, que o Senhor depositou sobre ele, ó Deus, para anunciar o Evangelho de Jesus, para, ó Deus, compartilhar o teu amor naquele bairro, entre aquelas pessoas, ó Deus. Abençoe o teu filho, usa o teu filho ali, Pai, em nome de Jesus. Como igreja do Senhor Jesus, nós queremos abençoá-lo e queremos liberar uma palavra, ó Deus, que o teu filho será próspero naquele lugar, que o teu filho será um instrumento de bênção ali, que o teu filho, ó Deus, vai levar, ó Pai, algo novo da parte do Senhor, ó Pai, para aquele lugar, para aquela igreja e para aquele bairro, Senhor Deus. Nós cremos que daqui a pouco nós vamos receber notícias, ó Pai, daquilo que o Senhor está fazendo na vida do Vitor e na vida daquela igreja, através desse ministério de música, Senhor. Nós abençoamos esses jovens e pedimos, ó Deus, que o Senhor continue com as tuas mãos estendidas sobre eles, sustentando, fortalecendo, provendo todas as suas necessidades, ó Deus, e principalmente usando eles com poder para anunciar, para proclamar, para te adorar, para te servir, aonde eles estiverem. Nós te agradecemos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus e adorar a Ele, porque é isso que Ele faz. Ele usa as nossas vidas para nos abençoar e para abençoar outras pessoas também. Podem sentar, queridos. Então os papais podem levar suas crianças agora até o Ministério Infantil, né? Vocês podem levar as suas crianças de 0 a 9 anos até o Ministério. Quando se vai, tudo se desfaz, eu me chego a ti para dar-te, ó Deus, algo de valor que elegue a ti. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu amor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu amor. Não se explica o teu grandioso amor, tu mereces mais. Pobre fleco sou, mas o que tenho é teu, minha vida dá. Dá-te mais que uma canção, mais que uma canção. Não é o que queres de mim, o que tu queres.
nesse momento. Cante pra Ele. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor, a essência do meu. Mais uma vez. Quero adorar-te com minha. És o meu Salvador. Perdão, perdão. És o meu Redentor, a essência do meu. Tu és a essência, Senhor. Tu és a essência, Deus. Aleluia, aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por se fazer presente em nossas vidas em todo o tempo, em qualquer situação. Obrigada porque sem a Tua presença, sem o Teu amor, nós já teríamos perecido, ó Deus. E como é bom declarar: Senhor, eu sei que estás comigo. Eu sei que eu posso contar contigo. Obrigada, Senhor, é isso que nós queremos. Oferecer a Ti esta canção, Pai. Recebe, Senhor, de todo o coração. Fiel, constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraça, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que tens agora pra gravar em meu coração que Tu és minha salvação. Bondoso, misericordioso, Tu és maravilhoso, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que Tu és. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei, Senhor, eu sei meu coração que Tu és minha salvação. Senhor, Tu és, só Tu és, Senhor, a minha salvação. Aleluia! A Ti toda a honra, Deus. Aleluia! Aleluia! Deus é maravilhoso. Vamos fazendo o recitativo bíblico, amados. Aleluia! Está em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 21, da parte B.
ao 25. Vamos ler juntos? O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos deles, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Aleluia. Ele tem cuidado de nós. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, o nosso sofrer. E lá na cruz, nós também temos que deixar tudo que ficou para trás, porque Ele nos deu uma nova chance, amém? E é isso que nós vamos cantar. Vou deixar na cruz tudo que passou, Senhor. Deixa tudo lá, porque o Senhor já levou. E o Senhor nos garante a vitória, amém? Vamos declarar isto. Aleluia. Glória a Deus. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Oh, aleluia. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Recomece, querido, recomece. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olhe para Ele. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Declare isso, eu dependo desse amor. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Cante mais uma vez. Vou deixar na cruz. Vou deixar tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Aleluia. Pode aplaudir esse Deus lindo, amoroso, misericordioso. Aleluia. Deus abençoe. Podeis assentar. Aleluia.
Muito bom estarmos juntos, celebrando um Deus tão poderoso, tão grandioso, tão maravilhoso, que transforma as nossas vidas, que tem sempre uma palavra viva ao nosso coração. Louvado seja o nome de Deus. Eu estou muito feliz de estar celebrando esse Deus tão grandioso com os irmãos nessa noite. Amém? Quero pedir a você a gentileza de abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Nós vamos ler os versos 36 a 46. Você pode abrir sua Bíblia ou o seu celular, seu dispositivo, acessar. Hoje muita gente acessa a Bíblia através do celular. E eu vou pedir a sua ajuda para essa leitura. Evangelho de Mateus, capítulo 26, do verso 36 ao 46, um texto impressionante, um texto marcante, um texto que eu particularmente, volta e meia, eu me debruço sobre ele, porque as lições dele são tão profundas, e Deus sempre tem algo novo para nos ministrar. Então, vou pedir a sua ajuda, eu vou ler os versos pares, e vou pedir a ajuda dos irmãos, então, lendo os versos ímpares. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani, e lhes disse: sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. E disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Pela segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo: meu Pai, se esse cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Feche os seus olhos mais uma vez. Nós vamos orar. E eu gosto sempre de sugerir que você ore. Eu não tenho nenhuma pretensão de falar ao seu coração. Eu não tenho de mim mesmo nada que eu possa trazer à sua vida. Mas eu sei que Deus tem. Eu sei que a palavra de Deus tem poder. E só existe uma pessoa que pode impedir que Deus fale, é a gente mesmo. Por isso eu gosto sempre de sugerir que você faça uma breve oração no seu coração. Peça: Deus, fale comigo nesta noite. Deus, se tem algo nesta noite que eu preciso entender do Senhor, abra os meus ouvidos, abra o meu entendimento. Peça, o que Deus mais gosta é de ouvir os seus filhos orando. Ore por um instante, e eu vou orar logo em seguida. Obrigado, Pai, pela Tua palavra lida nesta noite. A minha oração, em nome de Jesus, é que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento, para compreender o que o Senhor quer nos falar. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda obra maligna. Nós repreendemos agora toda intervenção do diabo. Nós declaramos que esse local é território santo.
Por isso, nenhum demônio tem autoridade de intervir aqui. E em nome de Jesus, só o Espírito Santo de Deus tem liberdade de agir e de ministrar aos nossos corações nesta noite. Por isso que todo o mal bata em retirada e que só o Senhor ministre aos nossos corações. Porque é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Meus queridos, Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 33, ele fez questão de advertir os seus discípulos de que enquanto eles estivessem nesse mundo, eles passariam por aflições, eles passariam por dificuldades. E quem já leu a Bíblia, quem estuda a palavra de Deus, sabe que embora não fosse esse o propósito de Deus, desde o instante em que o pecado entrou no mundo, desde o instante em que a harmonia criada por Deus, que a perfeição criada por Deus foi estragada, foi deturpada pelo nosso pecado, o ser humano trouxe sobre si próprio uma série de adversidades, uma série de dificuldades, uma série de problemas, e por isso nós temos sofrido tanto. O nosso próprio planeta tem sofrido com as consequências dos nossos erros. Nos tempos de hoje, a gente vê de secas extensas em algumas regiões, chuvas em demasia em outros, desastres naturais e não naturais, tantas circunstâncias que trazem tanta dor e tanto sofrimento para tanta gente. Quando nós olhamos à nossa volta, o que nós vemos é a maldade crescente, crimes, insegurança, corrupção, novas doenças surgindo a cada momento, circunstâncias que afetam a todos. É verdade, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós estaremos sujeitos a aflições, a dores. Deus não queria isso, mas o nosso pecado trouxe isso sobre nós. Eu não conheço a sua vida, não sei como você chega a esta casa nesta noite, mas talvez você esteja vivendo um tempo assim. Um tempo de luta, um tempo de aflição. Nós vivemos um tempo em que tantas pessoas no nosso meio, na nossa sociedade, estão passando por crises financeiras, empresários com dificuldade de manter seus negócios, empregados que perderam seus trabalhos, com dificuldade de sustentar suas famílias. Quantas famílias vivendo crises conjugais, crises de relacionamento. Quantas pessoas lutando com enfermidades na sua vida, na vida de sua família. E sabe, meus queridos, quando esses momentos de crise vêm sobre a nossa vida, é natural que a nossa alegria, que a nossa paz, que a nossa tranquilidade partam. Em lugar disso, vem sobre nós tristeza, angústia, abatimento, sofrimento. Em lugar da alegria, o desânimo tantas vezes quer nos tomar. E nesse texto que nós lemos, ele é muito especial porque revela Jesus vivendo um momento assim. Um momento de grande crise, um momento de grande aflição. Só para contextualizar os irmãos, Jesus sabia que nas próximas horas, ele passaria por momentos muito difíceis. Meus queridos, nas próximas horas, Jesus nada mais, nada menos do que seria traído por um dos seus discípulos. Sim, um dos 12, o venderia por 30 moedas de prata para os líderes judeus. E não só isso, seus outros discípulos o abandonariam. Jesus seria preso, seria entregue aos líderes judeus e aos líderes romanos, seria humilhado. Jesus seria brutalmente torturado. E Jesus passaria por uma agonia tão grande, uma dor, um sofrimento tão grande, que ele não teve condições, não teve força sequer de carregar a cruz dele para o Calvário. Os romanos naquela época obrigavam os criminosos a levar sua cruz, mas Jesus tinha sofrido tanto que nem isso ele conseguiu. Precisaram pegar uma pessoa para levar a cruz dele, tamanha dor, tamanho sofrimento que ele passou. Mais do que isso, ele veria suas mãos e seus pés sendo perfurados por pregos. Jesus passaria horas agonizando numa cruz, até a morte, por um crime que ele não cometeu, por uma ofensa que não era dele. Meu querido, não tem como, qualquer pessoa no lugar de Jesus estaria aflita, estaria angustiada, estaria triste até a morte, como o próprio Jesus diz nesse texto. O desejo humano de Jesus era não passar por aquilo.
era não passar por aquele sofrimento. Mas, meus queridos, esse texto ele é precioso, porque esse momento emblemático, esse momento difícil na vida de Jesus, traz para mim e para você lições preciosas de como nós podemos lidar com as nossas aflições, como nós podemos enfrentar as adversidades da vida. E eu gostaria de pedir a sua atenção por alguns minutos. Eu gostaria de compartilhar com você pelo menos 4 coisas que ministraram ao meu coração, que foram lições para a minha vida, e que eu creio que se eu colocar em prática, que se você colocar em prática, nos ajudarão em muito a vencer as adversidades da nossa vida, as dificuldades da nossa vida. Uma primeira coisa que esse texto nos ensina é que para vencermos as adversidades da vida, nós precisamos buscar Deus em primeiro lugar. Para vencermos as dificuldades da vida, as adversidades da vida, nós precisamos em primeiro lugar buscar o socorro de Deus. Falando assim parece uma coisa até óbvia, mas o que é óbvio na teoria não é fácil de ser vivido na prática. Quando nós passamos por lutas, por aflições, o nosso instinto, a nossa natureza humana, o nosso instinto de sobrevivência, tendem a nos levar a solucionar as coisas da maneira mais rápida possível. A nossa tendência é tomar atitudes, é passar a agir de imediatamente para nos livrar daquilo que nos traz dificuldade, daquilo que está sendo problema. Em geral, nós pensamos e buscamos de imediato aquilo que vai nos livrar da dor e do sofrimento. Nesse texto que nós lemos, Jesus enfrentou isso. Diante do sofrimento que lhe aguardava, diante da visão do que lhe sobreviria nos próximos momentos, nas próximas horas, o corpo de Jesus, o lado humano de Jesus falou muito alto. O seu desejo era fugir daquilo, era abandonar aquele momento. Ele passou a viver um conflito interno, porque ele sabia que tinha vindo a esse mundo com um propósito. Mas naquele momento, o seu desejo, a sua vontade, era fugir daquilo. Mas Jesus, meus queridos, sabendo que a carne é fraca, sabendo que nós, seres humanos, somos limitados, antes de fazer qualquer coisa, ele foi para o Pai. Ele foi se derramar diante de Deus. Jesus sabia que como seres humanos nós somos limitados, nós somos falhos, e a chance de errarmos é muito grande. A chance de tomarmos decisões movidas unicamente pela nossa mente, pelo nosso racional, é muito grande nós errarmos quando nós agimos assim. Por isso, ele foi suplicar a ajuda do Pai, foi buscar em Deus o livramento, foi buscar em Deus a ajuda. Sabe, o problema com a gente, o nosso problema é que a gente costuma fazer justamente o contrário. Quando nos deparamos com dificuldades, com aflições, com lutas, a gente quer resolver. A gente quer usar a nossa mente, o nosso intelecto, quer usar a nossa esperteza, e a gente sai correndo, tomando decisões, buscando caminhos que, a nosso ver, são os melhores, que vão resolver o nosso problema. Só que, muitas vezes, os caminhos que escolhemos, além de não resolver as coisas, só nos trazem mais problemas. Infelizmente, meus queridos, diante das aflições e das adversidades da vida, nós estamos lutando contra a carne, contra o sangue, estamos lutando contra pessoas, como diz o apóstolo Paulo, estamos lutando contra carne e sangue, sem perceber que o inimigo é outro. Meus queridos, como nós complicamos as coisas por não ir primeiro ao Pai. Quantos casais vivendo crise de relacionamento. Aí o marido ou a esposa se enche de autoridade e quer colocar o outro no lugar dele. Acha que com o seu poder de convencimento, com as suas palavras, vai resolver as coisas. Acha que vai mudar o outro e parte para confrontação, para agressão. E além de não resolver o problema, cria um outro. Aquilo que antes era uma crise viraram duas. Quantas pessoas diante da crise financeira,
diante do desemprego, saem desesperados, buscando portas, aceitando a primeira oferta que surge, e tantas vezes terminam num caminho pior, fazendo coisas inadequadas, às vezes atrás de um lucro fácil, terminam ofendendo a Deus e criando mais problemas sobre si, trazendo mais problemas para a sua própria família. Quantas vezes diante de enfermidade nós nos desesperamos tanto, perdemos noites em claro, buscamos auxílio em tudo quanto é lugar, e não buscamos o Senhor. Veja, meu querido, esse texto nos ensina que Jesus, no momento de dor, no momento de sofrimento, no momento em que ele até tinha já na cabeça dele o que ele poderia fazer, ele tinha até um desejo, antes de tomar qualquer decisão, ele foi buscar a Deus. Meu querido, eu e você precisamos estar constantemente nos lembrando que nós somos limitados, nós somos falhos, nós somos pequenos. Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus conhece todas as coisas, Ele tem todas as condições de nos ajudar, de nos orientar, de nos mostrar o caminho, basta que nós o busquemos. E veja aqui, só fazendo parênteses, eu não estou dizendo que diante das crises e das dificuldades a gente vai ficar acomodado, vai ficar parado, aguardando as coisas acontecerem. Nós sabemos muito bem que em todas as circunstâncias tem uma parte que sempre cabe a gente fazer, e aquilo que é nossa responsabilidade, Deus não vai fazer. O desempregado tem que procurar emprego, tem que procurar se aperfeiçoar. Quem está doente precisa procurar um médico, lógico. Mas, meus queridos, o que esse texto nos ensina é que antes de qualquer outra coisa, nós precisamos buscar ao Pai. Nós precisamos nos derramar diante da presença de Deus, até mesmo para que o próprio Deus nos mostre os passos a seguir. Até mesmo para nós compreendermos que direção que Deus quer que a gente tome. Nós precisamos, antes de aceitar qualquer proposta, antes de tomar qualquer atitude, antes de fazer aquilo que nos parece mais lógico, nós precisamos buscar a vontade de Deus, porque Deus tem o melhor para mim. Eu queria que você lesse para mim comigo o Salmo 143:10, que está ali na projeção, uma palavra de Davi que tem muito a ver com isso. Vamos ler junto? Ensina-me. Veja o que Davi já percebeu há tanto tempo. Nós não sabemos qual é o bom caminho, mas Deus sabe, e Deus pode nos apontar, Deus pode nos guiar. Mas, meu querido, veja que buscar a Deus, em primeiro lugar, é tão importante, que Jesus, inclusive, se separou com os discípulos, foi para um lugar à parte, pegou os 3 mais chegados a ele, ali, os seus companheiros de julgo, os seus discípulos, a sua célula ali, da sua célula, o grupo mais chegado, foi para um canto e disse para eles: olha, eu estou em aflição, eu estou em dificuldade, eu quero que vocês orem comigo, vamos buscar a Deus, porque o tempo é difícil. Jesus separou tempo para isso, e ao fazer isso, Jesus recebeu de Deus a orientação que ele precisa. Mas veja, meu querido, buscar Deus em primeiro lugar não é um ritual, não é uma oração relâmpago, não é alguma coisa que eu faço e depois saio desesperado para tentar resolver as coisas do meu jeito. Significa uma busca genuína, significa um derramamento completo, um reconhecimento de que eu creio que só Deus pode mudar a minha realidade, que só Deus pode fazer a diferença na minha vida. Vou pedir a sua ajuda de novo para a gente ler o Salmo 142, 1 e 2, que eu acho que expressa isso de uma maneira muito preciosa. Vamos juntos? Ao Senhor como o salmista consegue colocar isso em palavras? Buscar a Deus em primeiro lugar é se derramar diante dEle, é apresentar a nossa súplica, é nos apresentar completamente, demonstrando que nós cremos que só Ele pode mudar o nosso quadro. Você tem feito isso? Você pode dizer nesta noite honestamente que quando as crises
que quando as adversidades, ou às vezes nem tanto adversidades, os momentos de decisão surgem na sua vida, você vai correndo para os pés do Senhor? Você vai buscar a direção de Deus? Ou será que você toma a decisão pelas suas próprias forças, pela sua própria cabeça? Então, uma primeira coisa, meus queridos, que Jesus nos ensina nesse texto, é que nós precisamos, em todo o tempo, mas especialmente nos momentos de adversidade, ir para os pés do Pai, buscar a Deus em primeiro lugar. Mas uma segunda coisa muito importante, que tem a ver com a nossa vida inteira, é que para enfrentar as adversidades da vida, nós precisamos vigiar e orar. As palavras de Jesus em Mateus 26, 41 são impressionantes, você pode ler comigo? Vigiai. Meus queridos, esse é um aspecto muito importante do nosso relacionamento com Deus. Em momentos de dificuldade, não é difícil as pessoas procurarem a Deus, irem a uma igreja receber oração. Entretanto, isso é feito de uma forma quase automática, como uma obrigação. Passando aquele momento, normalmente as pessoas voltam para a mesma aflição, para a mesma angústia, continuam lutando e tentando resolver as coisas do seu próprio jeito. Nós temos dificuldade de permanecer em oração, de permanecer na presença de Deus. E, meus queridos, como a gente já leu nesse texto, nós vemos aqui Jesus em um momento de grande aflição. Jesus está sendo tentado a resolver as coisas do seu jeito. Ele já tinha o seu corpo suplicando: vamos fugir daqui. Não vamos passar por isso. Para que nós vamos tomar esse cálice de dor e sofrimento? Deve ter outra saída. Mas antes de fazer o que a sua vontade queria, Jesus foi orar. E é interessante, meu querido, que Jesus não foi orar por 2 minutinhos. Jesus não foi ali no cantinho, fez uma oração e pronto. Já sei o que eu vou fazer. E sai fazendo as coisas do jeito dele, do jeito que ele queria. Se você observar no seu texto, ele foi ali, chamou Pedro, Tiago e João, digam, venham, orem comigo, e Jesus foi orar. E Jesus passou ali, o texto sugere, 1 hora ou mais orando, clamando. E Jesus volta, encontra seus discípulos dormindo, depois volta e ora. Em 3 oportunidades, Jesus passou horas derramado na presença de Deus. Horas buscando de Deus a orientação que ele precisa. Sabe, meus queridos, muitas vezes as nossas orações não são atendidas. Muitas vezes Deus não pode agir na minha vida e na sua, porque simplesmente nós não permanecemos, nós não vigiamos, nós não estamos o tempo necessário na presença de Deus, buscando a orientação de Deus. Quando você vigia, quando você ora, você demonstra muitas coisas para Deus, mas pelo menos 2 delas. A nossa permanência na presença de Deus demonstra que nós temos fé, que nós cremos que só Deus pode resolver o nosso problema. Por isso eu não faço uma oração relâmpago e vou para casa. Por isso eu não oro uma vez e esqueço, eu permaneço, porque eu tenho fé que só Deus pode resolver o meu problema. E a minha permanência aí revela isso para Deus. Mas a nossa permanência também revela que nós cremos que só o Senhor é Deus e que a vontade dEle é o melhor para a nossa vida. Meu querido, entenda uma coisa. Nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldade, nós nos tornamos muito vulneráveis. Nós somos muito sujeitos a sermos enganados, a tomarmos decisões erradas. Por isso que nós precisamos estar vigilantes, para entender se aquela porta que se abre diante de nós é uma bênção ou é um laço, ou é uma maldição, ou é uma armadilha que o diabo está tentando usar para causar mal à nossa vida, à nossa realidade. Por isso que Jesus fala nesse texto que nós lemos, nós precisamos vigiar e orar. E Jesus disse, olha, o Espírito está preparado tantas vezes. Ou seja, o nosso problema tantas vezes, meus queridos, não é nem saber o que é certo. Às vezes a gente até sabe o que é certo, mas nos momentos de fraqueza, nos momentos de aflição,
nós acabamos caindo, porque a nossa carne é fraca. A nossa carne é fraca. Jesus estava vivendo um momento de conflito, ele sabia disso. Ele sabia que se ele fosse tomar decisões baseadas unicamente nas suas emoções, no que ele estava sentindo, ele podia errar brutalmente. Por isso, ele foi para os pés do Pai. Por isso, ele foi buscar a saída no Pai. E, meu querido, esse texto ele é tão precioso, que ele revela claramente para mim e para você a diferença na vida de uma pessoa que vigia e ora e na vida de uma pessoa que fica dormindo, olhando as coisas acontecerem ou tentando resolver as coisas com o seu próprio braço. Se você estiver com a sua Bíblia aberta e você voltar um pouquinho antes, aí no próprio capítulo 26, você vai ver no verso 31, Jesus dizendo aos discípulos tudo o que ia acontecer com ele, a forma como ele iria ser traído e tudo mais. E aí você vai ver Pedro, no verso 33, dizendo a Jesus: Jesus, o negócio é o seguinte, todo mundo pode te trair, eu não. Eu não. Eu sou firme, eu creio no Senhor, eu jamais vou te trair. Logo a seguir, Jesus disse: Pedro, você não sabe o que você está falando. Nas próximas horas, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E no verso 35, Pedro, cheio de si, diz: isso jamais vai acontecer. Comigo, eu jamais vou te trair. Então o que acontece a seguir, aí a gente entra no texto que nós acabamos de ler. Jesus pega a sua célula, pega os seus discípulos e vai para um local orar. Jesus vai se preparar para o que viria. E Jesus pega Pedro, Tiago e João e diz: olha, venham aqui comigo, vamos orar, porque o que vem pela frente é difícil. E Jesus vai à frente orar. E Jesus se derrama diante do Pai. E Jesus clama. E após algum tempo, o texto sugere que foi 1 hora ou mais, Jesus vem. Jesus vem para compartilhar com os discípulos a sua experiência de oração. O que ele encontra? Como é que estão os discípulos? Dormindo. Não entendendo nada. Como inocentes. E é impressionante que Jesus, ao se referir aos discípulos, você pode observar na sua Bíblia, ele diz a Pedro. Parece que Jesus, já se lembrando do que Pedro havia dito, já querendo advertir Pedro sobre o que viria, Jesus diz a Pedro: vocês não podem vigiar comigo nem 1 hora. Aí vem essas palavras de Jesus: o Espírito está preparado, mas a carne é fraca. Jesus fez questão de falar diretamente a Pedro: vocês não podem vigiar nem 1 hora. E o texto então diz que Jesus vai e volta e passa um longo tempo em oração, e ele retorna aos discípulos, eles estão dormindo. E Jesus vai uma 3ª vez e ora. E quando Jesus volta, então ele acorda os 3 e diz: olha, agora não tem mais tempo. E vocês conhecem a história, a dificuldade veio, a aflição veio. Jesus enfrentou tudo. Jesus enfrentou traição. Jesus enfrentou prego. Jesus enfrentou agonia. E ele foi fiel. Ele não desistiu. Ele venceu. Mas o que aconteceu com Pedro? Aquele que confiou em si mesmo, aquele que não permaneceu vigilante, ele negou Jesus 3 vezes. Enfrentou a maior decepção da vida dele. Meus queridos, enquanto Jesus se preparou, vigiando e orando, Pedro estava dormindo. Essa é a grande diferença na vida de uma pessoa que está vigilante. Meus queridos, tantas vezes nós estamos passando, por exemplo, por crises conjugais. E marido ou esposa acabam caindo em relacionamentos extraconjugais. Quantas vezes estamos passando por crises financeiras, como a gente já falou, e a gente acaba se envolvendo em coisas que nos fazem perder mais dinheiro, nos trazem mais transtornos. Quantas pessoas em meio à tristeza, à aflição, à angústia, caem em drogas, caem em bebida, caem em prostituição.
E meus queridos, essas pessoas, na maioria das vezes, sabem que essas coisas são erradas. Se elas estivessem no seu juízo completo, elas jamais cairiam nessas coisas. Mas isso acontece porque nós não estamos vigiando e orando. Quantas vezes nós somos assombrados nesse tempo por vermos grandes líderes de Deus, homens que lideravam multidões caindo em pecados, e a gente passa a mão na cabeça, meu Deus, como isso é possível? Eles são mais fracos que nós? Não. São instantes em que nós tiramos os nossos olhos do Senhor e nós caímos. Nós precisamos vigiar e orar para vencermos as aflições, para não sermos enganados no meio das adversidades. Você está fazendo isso? Você está vigiando e orando? Você está permanecendo, mesmo que a resposta que você tanto quer não venha, você está permanecendo na presença do Senhor? Jesus, nesse texto, venceu uma adversidade muito grande, porque ele vigiou e orou. Mas uma terceira coisa que esse texto nos ensina em relação a enfrentar aflições é que nós precisamos, no meio das adversidades, crer que a vontade de Deus é o melhor para a nossa vida. Sabe, meus queridos, nós vivemos um tempo muito esquisito. As coisas hoje estão totalmente invertidas. O egoísmo, a vaidade, a busca da satisfação pessoal chegou a tal ponto que tem influenciado as religiões, tem entrado nas portas da própria igreja. Aliás, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, ele já adverte sobre isso. No capítulo 4, nos versos de 3 a 4, Paulo fala que vai chegar um tempo em que as pessoas colocarão à frente das igrejas líderes que falem o que elas querem ouvir. Não que preguem a sã doutrina, não que preguem aquilo que Deus quer, mas aquilo que as pessoas querem ouvir. As pessoas querem ouvir de cura, querem ouvir de prosperidade, querem ouvir de restauração, querem ouvir de bênção, mas não querem ser confrontadas com os valores do reino de Deus, com o senhorio de Jesus, com o governo de Deus sobre as nossas vidas. Meu querido, é evidente que nos momentos de crise, nos momentos de aflição, nós queremos livramento. Quem está doente quer cura, quem está desempregado quer emprego, não existe nada de errado nisso. Mas o que esse texto, o que essa experiência de Jesus nos mostra, é que nós precisamos lembrar que Deus tem o melhor para nós. Que em qualquer circunstância, a vontade de Deus é o melhor para nós. Se você olhar na sua Bíblia, especialmente a oração de Jesus, o texto diz assim, no verso 39, Jesus foi um pouco mais à frente, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice de sofrimento. Jesus se derrama diante de Deus e diz a Deus qual é a sua vontade naquele momento. Ele foi completamente honesto diante de Deus, ele disse para Deus o que ele queria. Mas, meus queridos, olhem a complementação da oração de Jesus. Ele não parou por aí, ele diz: porém, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Meu querido, Jesus sabia que Deus tem sempre o melhor. Jesus sabia que a vontade de Deus é sempre perfeita, é sempre maravilhosa, por isso ele queria estar submissa a ela. Ele só queria que a sua vontade fosse feita se fosse a mesma de Jesus, se fosse a mesma de Deus, porque senão ele queria que a vontade de Deus fosse feita, porque Jesus sabia que o que vem de Deus é sempre o melhor. Eu sei que muitas vezes nós nos frustramos quando o caminho que Deus nos aponta é diferente daquele que nós queríamos. Mas, meus queridos, nós precisamos entender isso. Deus tem sempre o melhor. No caso de Jesus, ele precisou passar pela dor e pelo sofrimento. Deus, diante do propósito dele, não atendeu a oração de Jesus do jeito que Jesus queria. Mas, meus queridos, nós sabemos que o fato de Jesus ter passado por aquela dor e por aquele sofrimento
redundou, implicou em eterna salvação para mim e para você, em eterna glória para Jesus, porque hoje Ele é o Senhor da igreja, aleluia, louvado seja o Senhor por isso. Mesmo no meio das lutas, das aflições, nós precisamos entender isso. Deus tem sempre o melhor para nós. Nós precisamos nos submeter ao melhor de Deus. Ainda que o melhor de Deus, diante da nossa visão, em algum momento nos traga dor, nos traga sofrimento, ainda que isso nos leve, como foi no caso de Jesus, à morte. Se Deus fizer isso, um propósito maior Ele está cumprindo. O melhor de Deus vai se realizar. Meu querido, quando você cumpre a vontade de Deus, custe o que custar, você pode ter certeza da bênção de Deus sobre a sua vida. Você pode ter certeza que você não vai estar sozinho. Você pode trilhar o vale da sombra e da morte, mas Deus estará com você. O problema é quando nós trilhamos vales de sombra e de morte, por tomarmos decisões contrárias à vontade de Deus. Esse texto de Jeremias é precioso, eu quero que você leia comigo, que fala dos pensamentos de Deus, dos planos de Deus para nós. Você pode ler comigo? Só eu. Você sabia que Deus tem planos para você? Deus tem grandes sonhos para a sua vida. Sonhos que implicarão em bênção. Bênção para a sua vida e para os que estão ao seu redor. É verdade que os sonhos de Deus tantas vezes são diferentes do nosso. Tantas vezes podem envolver dificuldades. Mas, meu querido, creia que quando o sonho de Deus se cumpre, um milagre acontece. Bênção de Deus se derrama, a graça de Deus se derrama, mesmo que implique em dor e sofrimento, a glória de Deus se manifesta. Para enfrentar as adversidades da vida, você precisa crer que a vontade de Deus é o melhor e se submeter a ela. Você tem feito isso? Você está disposto a fazer o que Deus manda, mesmo que não seja a sua vontade? Você está disposto tantas vezes a ir pedir perdão por coisas que você não fez porque Deus te mandou? Você está disposto a dizer não a uma proposta de emprego maravilhosa porque Deus te revela que aquilo não é para você? Quando nós somos obedientes, custe o que custar, os sonhos de Deus se realizam na nossa vida. Mas, meus queridos, uma quarta coisa que esse texto nos ensina, que quando eu meditava nesse texto, particularmente comoveu muito o meu coração, é isso que está ali. Você pode ler comigo aquele título ali? Jesus é a única resposta para o maior problema do ser humano, o pecado. Meu querido, esse momento difícil na vida de Jesus, e o fato de Deus não ter ouvido, ou pelo menos atendido a oração de Jesus, como Ele pediu, nos revela que o maior problema do ser humano é o pecado. Deixa eu te dizer uma coisa e guarde isso no seu coração, porque é difícil para nós seres humanos entendermos isso. Não existe aflição, não existe dor, não existe tragédia que nos possa acontecer que chegue perto das consequências do pecado na nossa vida. Meu querido, Deus não nos criou para a morte. Deus não nos criou para o afastamento de Deus. Deus nos criou para a vida e vida em abundância. O pecado entrou no mundo por culpa dos seres humanos, porque nós escolhemos desobedecer a Deus. Nós escolhemos nos rebelar contra Deus. Embora desde o princípio Deus tivesse advertido, olha,
Cuidado, porque o dia que você pecar, você não vai mais poder viver na minha presença, você não vai mais poder ter comunhão comigo, porque eu sou completamente santo, eu não posso viver com o pecado. O homem, meu querido, os nossos olhos grandes, como sempre, foram atraídos por coisas que não são do propósito de Deus. E o homem se rebelou contra Deus, se rebelou contra o domínio de Deus, se afastou da presença de Deus. E desde o dia que isso aconteceu, pesa sobre a cabeça dos homens uma pena de morte. Você pode ler comigo aquele texto ali de Romanos 6, 23, Paulo escrevendo sobre isso muito tempo depois, ele diz, por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Meus queridos, todo ser humano que nasce nesse mundo, infelizmente, já nasce com o DNA do pecado. E é só a gente começar a ter um pouquinho de entendimento desde pequenininho. Nós queremos tomar os brinquedos dos outros, nós invejamos os outros, nós queremos o que é do outro. O pecado está presente na nossa vida. E, meu querido, existe uma lei que Deus instituiu antes de tudo, que diz que o salário do pecado é a morte. E sobre a nossa vida pesa essa pena de morte. E não somente uma morte física, mas uma morte eterna. O banimento completo da presença de Deus, porque se nós não formos perdoados, se o nosso pecado não for lavado, não tem como nós estarmos na presença de Deus. E, meu querido, esse texto tocou muito o meu coração, porque ao demonstrar toda a agonia de Jesus, eu penso que esse foi um dos motivos. Tem vários motivos para esse texto estar na Bíblia, mas um deles é esse. É para que eu e você compreendamos que não há outra saída a não ser Jesus. Meu querido, eu fico na minha cabeça pensando, tente imaginar comigo Deus na glória, olhando para a terra. E o que ele vê naquele momento? Ele vê o seu filho querido, Jesus, aquele que esteve com ele desde a criação do mundo, aquele que foi fiel, aquele que foi perfeito em todas as coisas, aquele que sempre agradou o Pai. A Bíblia está registrado, quando Jesus foi batizado por João Batista, Deus não se conteve, Deus veio, se revelou e disse assim, esse é o meu filho amado, ele me traz muita alegria. E, meu querido, Jesus viveu aqui 30 e poucos anos, de acordo com a história, nesse mundo, lutando com as dores da mesma maneira que nós, e Jesus nunca pecou. Como diz o cântico que nós cantamos, ele nunca diz uma mentira, ele foi fiel, ele foi perfeito, ele agradava o Pai em tudo. E agora o Pai olha para a terra e vê seu filho lá, de joelhos, em lágrimas, seu suor se tornando em gotas de sangue, como Lucas revela, e pedindo, Pai, me livra dessa. Pai, passa de mim esse cálice. Pai, me livra disso, porque está muito difícil. E eu fico imaginando o coração de Deus. Meu querido, eu sou pai. Uma coisa mais difícil para um pai é ver um filho sofrendo. Agora você imagina para Deus ver Jesus sofrendo. Um filho perfeito, um filho maravilhoso, e sofrendo, e não só sofrendo, pedindo a Deus, Deus me livra dessa. Passa de mim esse cálice. E o que é pior, meu querido, Deus podia fazer isso. Deus podia fazer isso. O próprio Jesus disse, em uma passagem correlata, se eu orasse agora, meu Pai mandaria legiões de anjos e estava tudo resolvido, eu não precisava passar por isso. Mas sabe de uma coisa? Deus escolheu não ouvir Jesus. Deus escolheu não atender a oração do seu filho querido. Sabe por quê? Porque não existe outra saída. Não existe outro remédio para o pecado que não a morte. Que não a morte de Jesus na cruz. Meu querido, ouça uma coisa. Ser honesto, ser bondoso, ajudar os pobres, fazer caridade, são coisas muito boas e importantes. Devemos fazer isso sempre. Todo seguidor de Jesus deve fazer isso, mas entenda uma coisa, isso não salva ninguém. Isso não cobre pecados, por uma razão muito simples. Quando nós fazemos isso, nós estamos cumprindo a nossa obrigação, porque foi isso que Deus estabeleceu para nós. O problema é que o mundo está tão de cabeça para o ar, que quando alguém faz o bem para alguém, vai até para o jornal, como se nós estivéssemos fazendo grande coisa. Essas coisas são muito importantes, mas não perdoam pecados. Frequentar igrejas,
fazer jejum, se penitenciar, dar dízimo, ir a cultos, ser filhos de pessoas de fé, frequentar igrejas. Tudo isso é muito bom, mas não perdoa pecados. Aquele discurso bondoso, não, Deus é amor, Deus é muito bondoso, Deus não vai lançar ninguém para o inferno. Esse discurso é muito bom para os nossos ouvidos, mas não é verdadeiro. Sabe por quê? Eu vou te dizer por quê. Se houvesse outra saída, se houvesse outro remédio para o meu pecado e o seu, meu querido, Deus vai lá, filhão, sai daí, está resolvido, volta para cá. Você não vai passar por isso não vou deixar meu filho passar por isso não. Vamos fazer diferente, Jesus, vai para o deserto agora e começa a pregar outra coisa. Diz o seguinte, fala o seguinte, quem dividir seus bens com os pobres, terá seus pecados perdoados. Jesus, não, vamos fazer o seguinte, diz o seguinte, quem subir uma escadaria de joelhos vai ter seus pecados perdoados. Não, vou fazer diferente, quem tentar ser correto, santo. Se houvesse essa possibilidade, meu querido, Deus tinha feito. Para que como pai Deus ia passar por aquilo? Deus só passou por aquela dor. E eu olho ali na minha imaginação, eu vejo Deus chorando por ter que fazer o filho dele passar por aquilo, por uma coisa que não era culpa dele. Mas sabe por quê? Sabe por quê? Só existe uma resposta. Só existe uma coisa que apaga pecado. É o sangue de Jesus. O dia que você comparecer diante de Deus, não adianta você mostrar as coisas boas que você fez. Não adianta você mostrar as pessoas que você ajudou. Até mesmo porque quando a gente faz essas coisas, a Bíblia diz que nós já recebemos nesse mundo a retribuição. Só tem uma coisa que perdoa pecados. É Jesus Cristo. Às vezes a gente acha que a nossa maior aflição é o desemprego, é a enfermidade. Meus queridos, essas coisas podem nos trazer sofrimento aqui, podem acabar com a nossa vida aqui, mas existe uma coisa que pode nos aniquilar para sempre, é o pecado. E Deus, com seus olhos de amor, como Pai bondoso, Ele não podia nos ver sofrendo assim, Ele não podia nos ver caminhando para a morte eterna, Ele não podia ver os seus filhos queridos se perdendo. E meu querido, Ele me amou tanto, Ele te amou tanto, mas tanto, que Ele sofreu a maior dor que Ele podia sofrer, que é entregar o que Ele tinha de mais precioso, para te salvar, para me salvar. Nós vamos cantar uma música agora, e depois eu quero orar com você. Eu não posso terminar esse culto sem orar pela sua vida, sem te dar a oportunidade nessa noite de se apresentar diante do Senhor. Silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração.
não sei como você entrou nesse templo, eu não sei como você chegou aqui, mas, meu querido, só existe uma pessoa que pode acalmar o nosso coração. Só existe uma pessoa que pode perdoar os nossos pecados e pode nos dar a vida eterna. Essa pessoa é Jesus. E sabe, a palavra de Deus nos diz que nós precisamos crer em Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. No dia que nós tomamos essa decisão, os nossos pecados são apagados. O nosso relacionamento com Deus é restabelecido. A pena de morte que havia sobre nós é apagada. É apagada pelo único remédio, que é Jesus. Mas, meu querido, aceitar Jesus como Senhor da sua vida é mais do que um mero gesto. É um propósito de viver na presença de Deus. É um propósito de, mudando a ótica desse mundo, passar a caminhar debaixo da direção de Deus. Essa é a decisão mais importante que uma pessoa pode tomar na vida dela. E Jesus disse isso claramente, que nós precisamos confessá-lo diante do mundo, diante das pessoas, se nós queremos receber a salvação dele. Eu quero pedir à igreja que feche os seus olhos, que esteja orando. E eu quero desafiar você que está aqui nesta noite, que ainda não tomou essa decisão, e que hoje, ouvindo essa palavra, finalmente compreendeu que só em Jesus há salvação, que Jesus passou por toda aquela dor e sofrimento, porque não há outro remédio, não há outro remédio. E você nessa noite quer dizer: Jesus, eu quero te aceitar como meu Senhor e meu Salvador. Jesus, eu quero entregar minha vida para o Senhor, eu quero começar a viver nos teus passos, eu quero que o Senhor venha acalmar meu coração. Eu vou fazer uma breve oração. Se essa é a sua intenção, eu gostaria que no seu coração você repetisse essa oração. É uma oração de entrega. A oração diz assim: Senhor Jesus, ouvindo a tua palavra, eu reconheço nesta noite que não há salvação fora de ti. Vem perdoar os meus pecados. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu te entrego a minha alma. Vem escrever meu nome no teu livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Você fez essa oração, a igreja ainda está de olhos fechados. Se você fez essa oração, eu quero pedir que onde você esteja, você fique em pé, que eu quero orar pela sua vida. Se nessa noite você está entregando sua vida, Deus te abençoe. Quem nessa noite está entregando sua vida para Jesus, Deus te abençoe. Onde você está, fique em pé. Com esse gesto você está dizendo para Deus: Deus, nessa noite eu entrego minha vida para o Senhor. Quem mais fez essa oração? Onde você está? Fique em pé, demonstrando que nesta noite Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Alguém mais? Fique em pé, eu quero orar por você. Quero colocar a sua vida diante de Deus. Quero pedir a vocês ficarem em pé, só mais um favorzinho. Eu queria que vocês viessem aqui à frente um pouquinho, pertinho de mim aqui. Eu quero orar por vocês. Nós temos alguns irmãos da igreja que querem também orar com vocês. Peça licença aí do seu lugar. Se você tomou essa decisão, venha cá, não fique acanhado. A palavra de Deus diz justamente isso, que nós precisamos confessar de Deus diante dos homens. E esse ato de fé, de vir à frente, dizer para todo mundo: olha, eu creio em Jesus. Olha, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Se você tomou essa decisão nessa noite, não fique aí. Se Deus ministrou o seu coração, saia do seu lugar. Venha à frente, venha como esses irmãos fizeram, apresentar a sua vida diante de Deus. O que mais Deus deseja, o sacrifício de Jesus, só teve um objetivo, que foi trazer o perdão dele para você e para mim. Só há perdão em Jesus. Esses irmãos nessa noite estão compreendendo isso. Se você tomou essa decisão, venha. E eu vou orar por eles, mas queria orar também por você. Talvez ouvindo essa palavra nessa noite,
você esteja reconhecendo que você está lidando com as dificuldades da sua vida com as suas próprias forças, que você não está buscando Deus em primeiro lugar, você não está vigiando, você não está crendo que Deus tem o melhor, você está resistindo à vontade de Deus. Se esse é o seu caso, se Deus te tocou de alguma forma nessa noite, se você quer que eu ore por você, também onde você está, eu queria que você se colocasse em pé, que eu vou orar por esses irmãos nessa noite, mas quero orar também pela sua vida, por algum propósito que você nessa noite esteja querendo fazer diante de Deus. Se Deus falou alguma coisa a você nesta noite, onde você está? Fique em pé, que eu vou estar orando por você. Maravilhoso Deus, santo e bendito Pai, nós celebramos o Teu nome nesta noite. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Senhor. Nós te louvamos, Jesus, porque o Senhor passou por tremenda dor, por tremenda aflição, Deus, para nos mostrar que há um caminho a ser seguido, que é através do Senhor. Quero te louvar pela vida desses irmãos que vieram aqui à frente, que nesta noite, Deus, estão compreendendo que só há salvação, que só há perdão de pecados, que só há paz verdadeira no coração através de Jesus, que Jesus é o único caminho, Pai. E a minha oração nessa hora, em nome de Jesus, que o nome dele seja escrito no livro da vida, que o teu sangue seja derramado sobre a vida desses irmãos, que eles sintam sobre si o perdão do Senhor, que eles passem, Deus, a uma vida da tua presença, uma caminhada de dependência do Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é gracioso. Conduz os teus filhos, Pai, abençoa-os nessa caminhada, nessa jornada de fé com o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Quero clamar também por esses irmãos que estão em pé, que nessa noite estão assumindo algum tipo de propósito com o Senhor. Ó Deus querido, abençoa os teus filhos, abençoa nas suas lutas, nas suas adversidades, que eles possam, Deus, dia a dia receber mais do Senhor, que eles possam se derramar diante do Senhor e receber aquilo que o Senhor tem para eles, Pai. E abençoa-nos todos a buscarmos a tua presença. Obrigado pela tua graça, porque é no nome santo e forte de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Deus abençoe vocês. Pedir a vocês que tenham um minutinho com esses irmãos para eles anotarem o nome de vocês, para a gente ter o nome de vocês para orar, tá? Deus abençoe a todos. Passar a palavra aqui para o Ederson rapidinho. Valeu, Renato, que bênção, né? Queridos, nós temos uma feirinha agora do Centro de Apoio, do CAS, do CADEC, aqui na saída. Então, quando você estiver saindo, passa na feirinha ali para prestigiar esse ministério. Deus abençoe e tenha uma semana de vitória em nome de Jesus.